Fala aí galera, esse é Psicologia Interativa e estamos aqui mais uma vez para falar sobre MBTI. O tipo de hoje é o ENTJ. Bem, quando falamos sobre ENTJ, falamos sobre um tipo de personalidade com uma grande capacidade de liderança. ENTJs são conhecidos por duas nomenclaturas, ou como o marechal ou como o comandante. Esse tipo de personalidade, ele tem muito foco. Isso porque ele é um dos dois tipos de personalidade que tem TE como dominante. TE é classificado pelo pensamento extrovertido. E personalidades que têm um pensamento extrovertido como função dominante tendem a ter uma atitude realmente dominante com o ambiente em volta deles. Isso porque a função de pensamento extrovertido, quando está numa posição de função dominante, ou seja, a primeira função da pessoa, ela traz consigo uma determinada autoridade ao meio que a pessoa se insere. Isso porque pensamento é uma função de determinação. O pensamento ele é uma função ativa com o meio, né, já que traz um posicionamento da pessoa lógico, né, e todo posicionamento lógico requer uma objetividade muito grande. Diferente, por exemplo, do sentimento extrovertido, que é o FE, quando está em dominância, ele tem uma ligação com as pessoas com as quais a pessoa quer interagir. Diferente de seguir uma lógica e expor essa lógica, como o ENTJ ou o ESTJ, que tem TE dominante, o ESFJ ou o ENFJ, que tem FE dominante, vão expressar, na verdade, o seu sentimento. Ou seja, mesmo que essas personalidades expressem uma atitude extrovertida, forte, determinada, de liderança, estará associado a uma atitude de se impor ao meio, mas com o apoio de todos que o cercam. Ou seja, pessoas com FE dominante tendem a utilizar o meio a favor delas, ou usar o meio a favor do meio, né? Diferente de usar uma lógica interna e expor essa lógica externamente. Pessoas do tipo de personalidade ENTJ, por exemplo, vão tirar uma conclusão e vão querer expressar essa conclusão. Então, pessoas que têm TE dominante, como a ENTJ ou a ESTJ, podem parecer um pouco rudes em muitos aspectos, principalmente se forem pessoas com as características inferiores mal trabalhadas. O que é diferente, por exemplo, de pessoas que são ESFJ ou ENFJ, que têm FE como dominante. Isso porque pessoas que têm FE dominante vão buscar sempre um apoio daquele meio ambiente. Já pessoas que têm TE dominante vão se contrapor a qualquer coisa que não siga a lógica que elas acreditam que é verdade, que é real. Isso pode acontecer com TE dominante ou TE auxiliar. Ou seja, pessoas de personalidade INTJ ou personalidade ISTJ, que tem TE como função auxiliar, também tendem a mover montanhas quando estão focadas nos seus objetivos, porém são personalidades que sempre vão criar algum atrito se, naquele determinado ambiente que elas tiverem muita opinião, ou seja, uma opinião muito lógica, sendo extrovertida, sendo exposta para aquele meio, se opuser a algum senso comum, alguma conformidade que eles estão corroborando. Isso porque T é uma função de pensamento, e quando expressada extrovertidamente, ela tende a criar determinados atritos, que é o pensamento introvertido, já falado na personalidade INTP. O pensamento introvertido vai ter uma diferença aí, pois a pessoa vai ter uma conclusão interna, né, e ela vai se expressar de alguma forma externamente. Ou seja, ela vai ter uma conclusão, mas o jeito que ela vai se expressar vai ser outro. Pessoas de pensamento introvertido geralmente têm SE extrovertida ou NE extrovertida, que é o INTP ou ISTP. Lógico que as funções são só uma forma da gente ver como funcionam as personalidades e tal. É importante ter em mente que isso não limita a função geral das pessoas. Isso é uma forma que funciona muito bem do teste MBTI. Eu acredito muito nele, ele tem muita validade, porém é um teste que ainda não tem a maior precisão total, né? É um teste muito bom, mas é aí onde a gente trabalha algumas falhas, né? Às vezes ou do teste ou da própria pessoa se identificando, se expressando no teste, e aí que vem alguns possíveis erros da pessoa se identificar ou não com determinado tipo de personalidade, né? Quando geralmente ocorre da pessoa se identificar com uma ou com duas personalidades. Não muito diferente, por exemplo, do que ocorre no Enneagrama, quando uma pessoa se identifica com um determinado tipo e ela também se identifica com outro, ou seja, ela sabe que ali no Enneagrama ela tem um tipo e ela se identifica com outro que não é nem a asa nem a flecha do tipo de personalidade dela. Ela se identifica com um tipo completamente diferente. E isso acontece com muitas pessoas, né? Nem o Enneagrama, nem o MBTI ainda tem aquela precisão de
100%, né? Bem, falando sobre o tipo ENTJ, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que eles são NTs, ou seja, personalidades intuitivas e de pensamento. Personalidades intuitivas que são de pensamento são personalidades voltadas para a lógica e para a intuição. Intuição é basicamente criatividade, futuro, né? Sempre orientado para isso. Não é precisamente isso, mas é resumidamente isso. São personalidades orientadas para a lógica, para a criatividade e para o futuro, que são consideradas personalidades do temperamento racional. E ENTJs se enquadram, obviamente, no grupo dos EXXJs, que são personalidades que são extrovertidas e são de julgamento. A combinação entre uma personalidade intuitiva, racional, extrovertida e de julgamento gera uma personalidade que vai ter um plano, né? Vai se expressar extrovertidamente, ou seja, não é uma personalidade que vai ser muito reflexiva, vai partir logo para a ação. É uma personalidade criativa, com certo senso revolucionário, pois é intuitivo, então é orientada para o futuro. E como são personalidades lógicas, né, de pensamento, são personalidades que vão estar sempre corroborando com alguma coisa do meio, já que elas não se importam muito em expressar aquele raciocínio delas, ainda mais sendo de pensamento extrovertido, como é o caso do ENTJ. Uma grande diferença, por exemplo, do ENTJ para o STJ é que o ENTJ é de uma personalidade racional. O STJ é de uma personalidade considerada guardiã. E personalidades guardiãs são as personalidades XS, XJ, que são personalidades que estão voltadas para os 5 sentidos, ou seja, para a sensação, e são personalidades que estão voltadas para o julgamento, ou seja, personalidades relacionadas ao passado, a um determinado plano de vida, geralmente trazendo alguma atitude conservadora através das suas opiniões, dos seus pensamentos, né? Já que são personalidades que prezam pela segurança, por isso chamadas de guardiões. Já personalidades racionais prezam pela razão, por isso são chamadas de personalidades racionais. A diferença é que personalidades guardiãs darão muito valor à família, a princípios, a determinadas coisas que estão ligadas a coisas assim práticas da sociedade, mas que estão relacionadas a um não desprendimento, a um conservadorismo de opinião, a um conservadorismo de atitudes, né? Um conservadorismo de visão. Personalidades ESTJs tendem a levar muito em conta aquilo que a família fala, aquilo que um pai, que um avô, que uma mãe ensinou, né? São personalidades que prezam por esses princípios associados às suas raízes. Geralmente, as personalidades S já têm essa visão voltada para o passado, mas os SJs têm uma orientação muito mais voltada para o passado que os SPs, por exemplo, que são as personalidades artesãs. É importante lembrar que o ENTJ tem suas funções TE dominante, NE auxiliar, SE como função terciária e FI como uma função mais fraca. Personalidades que têm FI ou FE como uma função mais fraca tendem a ter dificuldade para sentir e para expressar determinados sentimentos. Dessa forma, tendo TE dominante e FI como a sua característica mais fraca, é uma personalidade que pode não valorizar nem os próprios sentimentos, quanto mais os sentimentos das outras pessoas. Isso pode trazer para personalidades do tipo ENTJ uma perspectiva muito rude. Assim também como pode trazer para a personalidade ESTJ, com a grande diferença que, diferente do ESTJ, que está voltado para cuidar da família, cuidar das pessoas, ou pelo menos manter uma certa sensação de ordem nos ambientes que eles interagem, o ENTJ ele vai estar orientado para o futuro. Então, associado à ambição típica, se essa personalidade atinge seu extremo, não é à toa que ela é chamada de marechal, já que vai estar associada ao futuro, com pensamento dominante, intuição introvertida como função auxiliar. Então vai ser uma pessoa que só vai pensar, né? Só vai buscar uma forma flexível quando o ambiente mesmo fornecer um certo impedimento. Ou seja, são pessoas que vão fazer de tudo para se direcionar cada vez mais para frente. E se não tiverem as funções inferiores bem trabalhadas, essas pessoas realmente podem parecer muito grosseiras, muito rudes, mas também são pessoas extremamente determinadas. Não é à toa que era chamado por Myers como superlíderes, pois a sua capacidade de conduzir um projeto até ao fim, com o máximo de esforço, o mínimo de desperdício e o máximo de aproveitamento de tempo e de recursos, sempre foi o destaque de todos os tipos de personalidade que tinham esse tipo como resultado. Outro fator é que, apesar de ser uma personalidade muito dominante sobre as demais,
é uma personalidade tão determinada e tão voltada para a ação que muitas vezes ela pode deixar de refletir sobre as suas próprias vontades e dessa forma embarcar num projeto que não é exatamente a prioridade dela. E embarcando num projeto que não é a prioridade dela, ela pode passar anos focada num projeto que era para ser um projeto secundário, terciário ou nem isso. E dessa forma, anos depois, ela percebeu que ficou anos focada num projeto que talvez não merecesse tanta atenção dela assim, quando na verdade ela tinha outros projetos que eram uma prioridade muito maior, onde talvez ela devesse ter consumido um nível de energia muito maior e talvez tivesse trazido retorno para ela, o retorno que ela gostaria. Então, um grande conselho para esse tipo de personalidade seria, por exemplo, reflita sobre os seus sentimentos, tire um tempo para você, porque talvez você tenha uma dificuldade muito grande em interiorizar determinados sentimentos e externalizar isso de forma eficiente para você. Dessa forma, seria interessante você separar um horário por dia, um horário por semana, para refletir sobre a sua vida e adiar algumas decisões. Pegar as decisões que são realmente práticas e torná-las práticas. Mas ouvir um pouco pessoas que você sabe que não tem nada contra você, que são suas amigas de verdade, que falam que você deveria dar mais atenção para isso ou para aquilo. Já que você tende realmente a passar por cima de algumas coisas, dos seus sentimentos, dos sentimentos das pessoas, e isso pode apenas atrasar você. Você vai ter a sensação de que está sendo prático, quando na verdade você vai acabar voltando atrás de um projeto ou sendo freado porque você acabou magoando uma pessoa e você pode perder uma pessoa na sua equipe, pode perder uma pessoa na sua amizade, porque simplesmente você foi objetiva demais com os sentimentos das outras pessoas, por exemplo. Então é esse o conselho. Dê maior atenção aos seus sentimentos para que você não tenha o sentimento te puxando para trás. Desenvolva também esse seu lado. Um grande exemplo do tipo de personalidade ENTJ é o personagem feito por Jack Nicholson, o Edward Cullen, do filme Antes de Partir. O grande problema do personagem é que, apesar dele ser um personagem muito determinado e rico, ele é um personagem que se afastou de sua família e de amigos e tinha, de certa forma, um coração muito fechado, um sentimento muito fechado para outras pessoas, amizades, um alto nível de desconfiança, o que, até certo nível, é até compreensível pela posição de poder do personagem. Porém, a gente vê no personagem um transpassar de determinados limites do ponto de vista de que ele era um personagem egocêntrico, egoísta, narcisista, onde ele não permitia a aproximação das pessoas, até mesmo da sua família. E como eu disse, personagens desse tipo costumam não dar muita atenção para determinados detalhes. E acontece um episódio muito engraçado com o personagem Edward Cullen, quando ele descobre que o seu Kopi Luwak, que é um café que ele toma, na verdade é um café não muito saboroso como ele tanto defendia, como ele tanto gostava. Lê. Kopi Luwak é o café mais caro do mundo. Alguns acham que ele é bom demais para ser verdade. No povoado de Sumatra, onde os grãos são cultivados, existem os gatos de algaria. Esses gatos comem os grãos, digerem e depois defecam. Os aldeões coletam e processam as fezes. É a combinação de grãos e de sucos gástricos destes gatos que dá ao Kopi Luwak o sabor e aroma que são únicos. Está me gozando. Os gatos te gozaram! Esse é um erro típico de personalidades da NTJ. Personalidades que não dão muita atenção a determinados detalhes, acabam passando por cima de tudo e de todos, e de detalhes realmente importantes, como esse do café. Por outro lado, esse é um tipo de personalidade extremamente inteligente e muito determinado, como eu já disse, que tem uma liderança nata. Ou seja, muito antes de estar no cargo, muito antes de ter idade para exercer sua liderança, já vai aparecer como personalidade de automanifestação de liderança, porque ele já é assim, né? A forma de ver o mundo, de enxergar as pessoas, de enxergar a lógica e de se expressar, vai colocar essa pessoa em posições realmente de autoridade e de liderança, onde ela vai ter, pelo menos assim, um segmento, né? Talvez ela vai criar determinados conflitos desde nova, sim, mas será uma personalidade que vai sempre se expressar e vai estar sempre em evidência nessas questões de liderança. Porque ela mesma é tão apaixonada pelos projetos que ela vai sair na frente, né, em busca do planejamento, da ação, de efetivar aquilo que ela mesma quer concluir, e automaticamente pessoas cercarão elas, porque outras pessoas terão os mesmos interesses e vão acompanhar ela, porque no mínimo ela foi a primeira pessoa a ter uma atitude a respeito daquilo e provavelmente outras pessoas vão seguir. É sempre assim? Não. Se você é desse tipo de personalidade, você tem todos os defeitos? Não.
Quer dizer que você tem todas as qualidades? Não. Mas provavelmente, se você é desse tipo de personalidade, os seus defeitos e as suas qualidades giram em torno desse contexto geral. Mesmo que você não tenha todos os defeitos, mesmo que você não tenha todas as qualidades. Para um pouco mais ou para um pouco menos, dentro desses parâmetros, provavelmente você se comporta. Assim como outras personalidades terão as qualidades dela ou os defeitos pertinentes a ela. E isso serve para todo mundo, no MBTI ou no Enneagrama, ou em qualquer outro teste. A questão é que na maioria das situações, mesmo que esse tipo de personalidade não tenha um destaque, por exemplo, mundial, ele vai ser uma espécie de pioneiro. Ele vai sempre pegar alguma coisa que talvez a maior parte das pessoas não esteja dando muita atenção e vai se atirar naquela direção. E isso muito comum de TE dominante. Quando a TE aparece como auxiliar no INTJ, por exemplo, e essa questão do pioneirismo pode aparecer também no tipo de personalidade INTJ. Só que com a diferença que o INTJ ele vai ter uma intuição introvertida e talvez demore um determinado tempo para ele expressar isso através do pensamento extrovertido. Diferente do ENTJ, que vai ter a intuição introvertida como secundária e não como dominante, assim como o INTJ. E o pensamento extrovertido como dominante. Ou seja, já vai estar acostumado a não ter muito freio e a partir para ação. Então, o ENTJ vai acabar por sempre ser um pioneiro, mesmo que seja uma coisa pequena. Ou um pioneiro ou um líder, porque ele vai se atirar na direção do que ele quer, fazendo jus assim a sua nomenclatura como superlíder, marechal ou mesmo comandante. Digo nomenclaturas porque existem algumas nomenclaturas aí e elas têm como a única finalidade expressar um significado em torno daquele tipo de personalidade que mais resume ela. Mas nomenclaturas nós temos um monte em torno do MBTI. Algumas ficaram mais famosas, outras mudaram com o tempo, mas existem muitas nomenclaturas antigas. Por exemplo, o INTJ, que era chamado de Mastermind, e no Brasil era chamado de Cérebro Mestre, hoje é chamado de Arquiteto, nomenclatura que era utilizado há 10 anos atrás para o INTP, por exemplo. Algumas pessoas de outros tipos podem se sentir muito lentas quando vem a descrição do INTJ. Mas como eu disse, sempre tenha em mente que o INTJ é rápido, mas se ele não tiver as funções auxiliares muito bem preparadas, ele vai se prejudicar nessa velocidade em alguns sentidos também. Claro que tem sempre a questão de ser um líder, ser um pioneiro, isso é importante. Líderes terão que enfrentar o fardo de terem uma natureza de liderança, porém nem tudo vem com um lado positivo sem um lado negativo. A maior parte das coisas que nós falamos vem com um lado positivo e um lado negativo compatíveis com aquela característica. Então, se você não é desse tipo de personalidade e quer trabalhar características que você acha vantajosa nela, eu diria para você trabalhar a sua TE e a sua NI, já que são a característica dominante auxiliar do tipo NTJ. Se você se espelha nesse tipo de personalidade e aí ver quais são as funções do seu tipo e descobrir por que você não se sente tão compatível ali, ou até mesmo porque você não gosta desse tipo de característica, ou por que você gosta, ou se você tem como mudar, como você pode fazer para melhorar. É importante também a gente ter um outro exemplo desse tipo de personalidade, que é o personagem da Miranda, feito pela atriz Meryl Streep no filme O Diabo Veste Prada, onde a personagem aparece com um alto nível de exigência, típico de uma TE dominante, e aparece também com alto nível de pontualidade, algo que também aconteceu com o Edward Cole, que também era um personagem extremamente pontual e exigente, onde, além de ser uma líder, é claramente um personagem pioneiro e um personagem de destaque no meio em que ela interage. Dessa forma, temos aí dois grandes exemplos claros de personalidades ENTJ. Se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de tema, se inscreve no nosso canal e se inscreve também no Instagram. Lá nós movimentamos as coisas um pouco mais rápido, nós ainda estamos no início, mas você verá também muitos temas por lá, porque lá a gente pode ter um contato mais dinâmico. E ative o sininho para você receber as notificações, porque toda semana tem um vídeo novo. Até mais e até a próxima.